Aí eu fiz programa de Porto na Rádio Atual, falava na Rádio CBN, que era o Jornal do Porto. Então nunca saiu de mim, Porto sempre esteve comigo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast, aqui onde você navega através de grandes histórias e grandes personalidades que atuam na logística ou através da logística. Hoje nós temos um convidado super especial, que ele é jornalista, mas ele também apresenta um programa chamado Painel do Porto. Eu vou apresentar para vocês, mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço para o Steve, para a Camila e para o Rodrigo Gomes da Intertrans, para o Pedro Assis da PGLoc, Fabiane Léo da Oliveira Reparos, Rafael Lima da SOC, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Doutor Fábio Gentil, que está lá em Barcelona, da Gentil Advogados, pessoal dos postos Portal de Santos, Delize Salgateria e Luizinho e Elienay da eProfessional. Mas vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado. Ele que é jornalista, publicitário, apresentador do programa Painel do Porto, apresentador do programa Ponto a Ponto, na Rádio Star News Santos. E um grande amigo, uma honra para mim recebê-lo aqui para contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vindo a bordo, Eduardo Lucas. Bom, Emerson, quero agradecer muito o convite. Para mim é a honra, né? Para mim é a honra de estar participando aqui desde que conheci você. Estar aqui no Sem Calado, que é uma ideia que eu achei super bacana quando você comentava com a gente. Poder interagir com você. Você colocou bem aí, jornalista, publicitário, apresentador do Painel do Porto, do nosso Ponto a Ponto, narrador esportivo. Durante muitos anos fui narrador esportivo de várias rádios aqui em São Paulo, também em TV. E é gostoso falar de um assunto como o nosso Porto de Santos. Então aquilo entrou na veia. E para quem não sabe, até antes de me tornar jornalista e publicitário, eu trabalhei nessa área. Sim, eu sei da história. Então. Mas conta como foi que tudo começou. Parece incrível, né? Quando a gente fala assim, se você planejar muito, não dá certo, né? Eu era moleque, eu tinha aí 14, 15 anos, eu trabalhava em São Vicente, em um despachante policial, que era muito comum, né? Sim. E na época, esse despachante policial era uma família tradicional da cidade de São Vicente, e por um motivo familiar, o escritório fechou, né? E eu me vi desempregado, falei, pô, e agora? Eu precisava ajudar minha mãe, meu pai havia falecido, eu tinha 11 anos de idade, e aí eu fui procurar no jornal, nas empresas ligadas ao Porto, um trabalho. E era muito tradicional aquelas agências de emprego, tá? Para a molecada que está em casa, de repente fala, não sei o que fazer, procura agência de emprego, porque elas têm o vínculo, o contato com essas grandes agências, com as empresas. E apareceu lá, né, uma vaga de emprego na Eudimarco S.A., que era uma empresa grande da época, para ser office boy. E eu nunca tinha estudo office boy. Eu trabalhava no escritório, aquela história que a gente tinha curso de datilografia, deitava e rolava, né? E passava o dia inteiro batendo documento e fazendo, ia para banco, mas office boy mesmo não foi. Mas tá bom, o que acontece? Fui lá, eu lembro até hoje, conheci uma das pessoas mais profissionais, a Suzane, era a nossa gerente lá. Ela olhou para mim assim, toda arrumadinha, e falou, você sabe qual é a função que tem aqui? Eu falei, sei, office boy. Você quer topar? É uma semana, porque o nosso boy sofreu um acidente de moto e me dá o trabalho que eu faço aí. Comecei a trabalhar, desempenhar a função numa semana, o rapaz voltou, perna toda enfaixada, não sei o que, ela falou, vou ter que dispensar você da função, né? Pô, eu fiquei chateado, eu falei, cara, não fui bem. Ela falou, mas tem uma boa novidade, você vai para a área de transportes da empresa. E aí eu fui para a área de transportes, é um setor enorme, então tinha toda a parte de transportes, importação, exportação, a logística do Eudimarco. O Eudimarco, ela tinha, na época, Santos, Rio de Janeiro, Campinas, Fortaleza, várias unidades no Brasil e tinha subsidiárias pelo mundo, né? Eu falei, pô, aqui eu vou aprender muito. E aí me veio o convite para ficar no transporte. O que eu cuidava? Você estava falando antes de começar o programa da travinha aqui do container, né? Sim. Eu estava olhando aqui, tá ao contrário, que é o lock, né? Tá aí. E aí eu caí no transporte. E o que eu fazia? Não tinha computador para todo mundo, era na sala do diretor. E aí o que acontece? Você ganharia um fichário. Um documento de container. E eu, de Marco, recebia container pra caramba. Então a gente trabalhava com Ford, Bordon, Caterpillar, que é a fábrica americana de tratores, Swift, um monte de cliente. Eu ficava doido ali, porque era tudo papel, né? E era uma bagunça danada para você achar. Às vezes o container estava no pátio e você não sabia que ele estava lá, porque não tinha um controle certo.
E eu comecei a fazer. Um dia eu cheguei pra gerente e falei assim, pô, Suzana, não dá pra mudar isso tudo aqui, né? Porque container Z tá aqui dentro e eles não acham. Ela falou, pior que é. Passou uma semana e não acha. E aí bolamos um sistema de fichário colorido, ela me deu de presente. Sabe aqueles armários de aço, o Sei, Emerson? sei. Ganhei 10 daquele. E ela fez o cantinho, eu fiquei no cantinho, um corredor, organizei. Com 8 meses eu virei chefe de controle da empresa. Que legal, cara. Eu tinha na época 18 para 19 anos. Caramba. E aí, meu amigo, trabalhava com multinacional, eles, por exemplo, tinha embarque de máquinas da Caterpillar para os Emirados Árabes. Eles mandavam um cara que falava que eu não entendia nada, né? Que eles só vinham de lá, eles não traziam intérprete. Eles não queriam nem papo com o brasileiro. Só que eles iam checar essas máquinas. E aí fui pegando gosto. Resumindo, aí o Dimarco tinha uma parceria com a FAP, uma faculdade de São Paulo muito boa, para prestar um curso lá e você praticamente não tinha custo, seria bolsa. Pô, aí veio lá isso, fez isso, mas só que a FAP era uma faculdade de comunicação. Falei, pô, jornalismo, adoro jornalismo, adoro falar, que falava bastante. Fui fazer jornalismo. Jornalismo fiz, aí quando eu tô saindo da empresa, faltava mais um ano, falei, pô, mas se eu sair da empresa eu perco? Não, se as suas notas são boas, você não perde. Eu saí da empresa, que a empresa acabou sofrendo um problema financeiro muito grande, e aí dispensou muita gente, ela enxugou, ficou pequena, depois essa de Marco que tá aí não é a mesma, né? Ah, Não é a mesma. Eu pensei que fosse a mesma empresa. Não, inclusive para que vocês, eu não sei se já contei essa história, a fundadora de Odimarco é a avó da Virgínia, que é minha esposa, Sim. que foi a primeira despachante aduaneira mulher do Brasil. Caramba. Ela tinha 8 filhos, morava em Manaus, veio para o Rio de Janeiro com o marido morreu. E trabalhava nessa área, na área portuária. Só que ele faleceu, ela falou, com 8 filhos, como é que eu faço? Ela escreveu uma carta para o Getúlio Vargas, dizendo, sou portuguesa, nasci em Portugal. Getúlio Vargas falou, não. Ou alguém respondeu por ele, dizendo, a partir de agora, você pode trabalhar, deu autorização para ser despachante aduaneiro. Caramba, que história legal, E ela criou uma empresa com lastro mundial. A Odimarco foi muito grande. Pra você ter ideia, Fórmula 1, eu fazia desembaraço de container da Fórmula 1. A Fórmula 1 vinha por navio e por avião. Aí eu fazia Porto de Santos e fazia Viracopos Campinas. Eu tinha que correr atrás de peça. Eu lembro uma vez, nessas questões de fazer, eu dei de cara com o Nelson Piquet. Bravo, que nem porque tinha assumido coisas do carro dele, né? E ele não era de muito papo, não. E anos depois, já como jornalista, eu fiz uma entrevista com ele no Guarujá, na casa do Acrino Barbosa. Você lembra do Acrino? Não. Acrino foi o proprietário fundador da Estrada Transportes. Ele faleceu muito jovem, mas o Acrino era um torcedor do Santos, um cara muito bacana. Ele falou, Du, sabe quem vai estar na minha casa no Guarujá? Eu falei, sei lá, Rico conhece todo mundo, né? Ele brincar. Nelson Piquet. Eu falei, cara, você tá brincando? Quer fazer entrevista com ele? Fiquei 3h30 no sol, quase derretendo, pro Piquet atender. Quando eu entrei na casa bonita que tinha um Acrino, ele apontou dele assim e falou, moleque, é o seguinte, se você for perguntar do Ayrton Senna, vira as costas e vai embora. Eu falei, quem? Ele veio e falou, senta aí, moleque, senta aí que eu vou te atender. E isso já partiu na época que eu virei repórter. Mas retornando à atividade, nessa área eu aprendi muito em transportes. Sim. Muito, gostei muito. Só que o que me veio para fazer a faculdade foi a área de comunicação. Na FAP não tinha nenhum curso de logística, nada da área, né? Nem de comércio internacional. Que bom, Edu. Que bom. Você se tornou um jornalista e agora fala do Porto. Mas eu adoro essa área também, porque eu me afeiçoei tanto a isso, eu aprendi bastante na época, aprendo quando você participa do painel do Porto, tantas as pessoas que participam lá, que é uma área também apaixonante. É difícil, sim, mas é uma área, na verdade, você sabe disso, é uma área que economicamente enriquece o PIB brasileiro. Com certeza. Não for essa área, o Brasil não teria o que tem. Com certeza, né? E hoje nós estamos aqui em Santos, o maior porto do hemisfério sul, né? Então imagina só a quantidade de história que a gente tem para contar aqui, né? Exato. E eu quase, né, depois de me formei jornalista, eu voltei para fazer alguma coisa da área. Mas aí o que acontece? Logo que eu me formei, eu já fui chamado para trabalhar em rádio. Sim. Eu fui ser locutor de FM. A primeira rádio que eu trabalhei chamava Ilha do Sol FM. Ficava lá em Itanhaém, que era do Grupo Litoral. Aí de lá eu fiquei 6 meses, me chamaram para ser locutor da Transamérica. Sim, São caramba, Paulo. Transamérica FM. Aí fiquei na Transamérica uma época, aí apaixonado por futebol, adorava futebol, narrava jogo de botão. Aí eu fui para São Paulo, na Transamérica, numa ocasião, fui assistir um jogo, me convidaram para ir num jogo, e eu fui para o setor de imprensa, né, onde estão as cabines de rádio lá, e aí eu conheci um, conheci outro, aí eu na época conheci um profissional de rádio, que PH, falecido, jornalista daqui de Santos. Ele falou, poxa, Edu, caramba, tu já tentou lá em Santos? Eu vou mandar currículo. E aí o que acontece?
o samba do Silvio Ruiz, Sim, Rádio Globo. sim. O Silvio Ruiz trabalhava e falou assim, eu vou te apresentar para o Rubens Marino. Rubão foi diretor do Santos, foi diretor das categorias de base do Santos quando o Santos foi campeão com os meninos da Vila. E aí ele foi chamado por um grupo político da Maria Elise Antunes, que comprou a Rádio Clube de Santos, que era do Pelé e do Seu Brits. E eu fui lá fazer a entrevista com ele olhou para mim e falou o seguinte, ó, tem aí Cleidio Oliveira, Olivério Júnior, Paulo Soares, Jarbas Duarte, Tonico Barbosa, o amigão, só fera. Se você conseguir enganar 5, eu te contrato. Pô, falei, legal, mas tá bom. Aí eu fui fazer entrevista com o Olivério Júnior, mandar um abraço pro Olivério Júnior. Hoje tem a Rádio 09 em São Paulo, grande profissional, um cara do bem e um grande profissional. Esse é um cara que você poderia entrevistar, que você vai adorar. E eu fiz a entrevista com ele e falou, tá contratado, você vai ser o coordenador. Aí comecei no esporte, Sim. como coordenador, não falava. Aí de coordenador, um dia lá vagou uma opção lá, o Eduardo Barazal, que hoje está no SBT de Sorocaba. Edu vai fazer o jogo do Santos na Vila. Fiz o jogo do Santos, o Oliveira falou, acabou, você deixa de ser coordenador, você vai ser nosso repórter. Virei repórter, fiquei... Mas você era repórter de campo? Repórter de campo. Que legal. Cobri o Santos, aí virei setorista, aí era eu e o Barazal, aí o Barazal saiu, Eduardo Barazal, que hoje está no SBT. E aí nisso eu estava na Rádio Clube, só que a Rádio Clube sofreu um reverte, né? Porque o que acontece? O grupo político foi o grupo político que elegeu o Fernando Henrique Cardoso. E a rádio foi usada só politicamente, não tinha interesse comercial. Naquela época, pra você ter ideia, o sobrinho da Marília Antunes era um torcedor do Santos de Quatro Costados, sabe quem era? O Sérgio Brito, que é cantor dos Titãs. Sim, sim. Conheci ele lá, através da Rádio Clube. E ele, muito santista, ele falou, cara, não sei o quê, para lá. E nisso, quando a rádio acabou, eu falei, pô, me vi desempregado de novo. Eu falei, pô, de novo não, né? Aí a Rádio Guarujá, que eu falei do Silvio Ruiz, Tio Moraes Júnior, eles me chamaram e falaram, a gente não pode pagar o salário que você ganhava lá. Mas eu não fico parado, vamos trabalhar aí. Comecei a narrar os jogos pela Rádio Guarujá. Foi aí que você começou a ser narrador? Narrador e repórter. Sim. Aí o que acontece? Como ele não tinha repórter para fazer todos os jogos, ele me fixou como repórter e nas folgas eu narrava os jogos. Só que com 3 meses o Grupo Tribuna me chamou. Cara, você quer vir trabalhar aqui? O salário é tão registrado? Pô, naquela época, falei, pô, arrumei minha vida, né? Porque salário era relativamente bom, registrado, o maior grupo de comunicação da região e fui pra Tribuna. Nessa brincadeira, eu fiquei 12 anos no Grupo da Tribuna. Caramba, 12 anos? 12 anos. Eu fiquei como repórter. Eu fui o primeiro narrador dos 10 quilômetros da Tribuna, que aí foi em rádio. Eu cobria triatlon, pra você ter ideia. Não tem nada a ver com Porto, gente, mas cobria triatlon. O que eu fazia? Eu narrava, eu e um outro repórter, né? O Hernandes Caires. Eu ficava no carro amarrado de costas pro motorista e eu ia transmitindo a prova, o triatlon, né? Triatlon nacional, inclusive fiz muita amizade com o Paulo Miacheiro, que é o atual vereador. Ele falou, Edu, os técnicos te ouviam, porque atleta caía, sofria acidente de bicicleta, desmaiava, que era o calor horrível, e fazendo narração ali. Aí quando o Grupo da Tribuna resolveu fazer a transmissão em TV, foi pela Tri TV, que não existe mais, uma pena, uma grande TV, que inclusive a Sport TV enxergou na Tri TV, seria o nosso canal de fuga, seria a Sport TV fora das grandes cidades. Sim. E não pintou. Felizmente o Grupo Tribuna não encampou a ideia, mas ali eu realmente me tornei narrador. Aí fixei isso. E aí vieram os convites de outras rádios. Eu fui para São Paulo, aí eu trabalhei em várias rádios. Trabalhei Rádio CBN, tive uma passagem pela Bandeirantes, mas eu tive um convite muito bom do Sistema Globo de Rádio. Fui para o Sistema Globo de Rádio, ganhando um bom salário. Trabalhei na Rádio Atual, Rádio News, que era uma rádio do grupo do pai da deputada Renata Abreu. Caramba. Eles têm mais de 100 rádios no Brasil, para você ter ideia. 100 mais de 100 rádios. E são donos do CTN. Centro de Tradições Nordestinas. Sim. Só ali um show, por exemplo. Uma vez a mãe dela, a Cristina Abreu, me chamou e falou, Edu, quer apresentar um show para mim numa sexta-feira à noite? Sabe qual era o show? Frank Aguiar. 20 mil pessoas. Caramba. Ali ela fez campanha dela, muito bem feita, e ele se tornaria, o pai dela era o braço direito do ministro das Comunicações, que era o Sérgio Mota, Sim. E o pai dela, o Zé de Abreu. Daí eles foram trabalhando e conseguiram várias rádios. E eu não parei mais. Aí de uma rádio, eu não era mandado embora, eu era chamado para ir para outra rádio. E fui crescendo nesse sentido de narrador, né? Mas sempre ficou também a coisa de Santos, do Porto, que eu gostava muito. Aí eu fiz programa de Porto na Rádio Atual, fiz programa de Porto, falava na Rádio CBN, que era o Jornal do Porto. O Heródoto Barbeiro, mandar um abraço também para o mestre Heródoto Barbeiro. Então nunca saiu de mim a questão também de ter trabalhado de marca. Então o Porto sempre esteve comigo. Então de tantas andanças, depois
de sair de tantas rádios, eu tive uma passagem interessante, né, nisso, para voltar, né, para Santos, que eu fiquei muito tempo em São Paulo, fiquei mais ou menos 14, 15 anos trabalhando só em rádios em São Paulo. E era subir, descer e viajar o Brasil inteiro narrando e fazendo futebol. É. Aí nessa, eu voltei para Santos, montei uma produtora, e eu tô vendo aqui, até parabenizar essa turma que tá aqui, como é que chama a galera Pessoal aqui? da Mahara. Da Mahara, É, né? Pelo sim. estúdio, pelo trabalho, a Matheus, qualidade de o Du, vocês. o Bruno, É o Matheus... o Não, Eduardo, o o Eduardo, Bruno. parabéns aí pelo Mano, trabalho. Não é fácil. Eu tive uma produtora que foi a Live 3 Comunicação. Eu trabalhava para TV Tribuna, para TV Santa Cecília, fiz coisas para TV Mar e não é fácil. Essa galera aqui, ó, quem não tá vendo, quem tá atrás, trabalha muito, Sim. né? E propõe qualidade. O teu programa tem qualidade porque tem essa dupla que com certeza Com propõe certeza. isso. E eu Era fiquei demais. 11 anos com a produtora, trabalhando junto com a TV Santa Cecília. E aí o Marcelo me chamava: Edu, narra o Carnaval. Edu, narra a Copa Santa Cecília. Eu fazia tudo para ir lá e não largava isso, né? E eu tinha um programa que era um programa geral, que era o Notícia Esporte e Companhia. Fazia o geral, fazia esporte e trazia músicos, né? Toda sexta-feira eu trazia músicos do Brasil inteiro. Sim. Aí, pra você ter ideia, eu tinha lá um cantinho na TV, eu procurava os velhos. Então trouxe Biafra, Alceu Valença, Zé Ramalho, vários cantores que eram deixados das grandes redes, eu trazia na TV. Sim. Eles vinham aqui, ó, arrumei alguns patrocínios bons, né? Mandar até um abraço pro Zé Renato Quaresma, da Embraps. Olha, patrocinar esses programas aqui ajuda, viu, Zé? Opa! Ajuda. Com certeza. E ele sempre topava. Inclusive, uma vez eu liguei para ele e falei: Zé, eu tô pensando em trazer a Paula e a Hortência no programa, só que você tem ideia, aqui, ó, vamos falar aqui, tem gente que fala e não sabe. A Paula do basquete com a Hortência não pediu nada. Só a Paula uma vez falou assim: eu posso dar entrevista? Eu falei assim: pô, me paga só o combustível, que eu tô aqui no interior. Eu falei: não, liguei pro Zé Renato e falou: eu pago até o hotel. Não Caramba. precisou, mas vinha, e programas maravilhosos, com a Hortência, e isso vai te dando cancha, ô Emerson. Você vai aprendendo muito com esse pessoal, conhecimento, as duas maiores jogadores talvez de basquete brasileiro. Então, Talvez não, com certeza foram as a duas, gente sim. teve outras passagens, mas que marcaram foram elas. E aquilo ficou, eu não consegui mais, eu tentei até sair da área de comunicação, tentei voltar para essa área, pensei em montar um pequeno escritório na área do Porto com um amigo meu, o João, um abraço ao João, que eu acho que hoje ele está em Santa Catarina com o escritório, mas não consegui largar a comunicação. E aí o que acontece? Montei a produtora, fiquei com o programa na TV Santa Cecília, aí depois tive uma passagem por uma rádio diferenciada, que é a Rádio Santos. O Santos me chamou. Então, eu lembro desse projeto. É um projeto que o Santos criou e ele transmitia os próprios jogos, não era? Na verdade, nesse local que está aqui, né, que esse estúdio bacana aqui, tem uma rádio, né, que é a Rádio Conexão. E o jornalista Fabiano Fará, que hoje ele está na Transamérica São Paulo, que agora é TMC, lá, né? Ele me ligou e falou assim: Du, tô precisando de um narrador. Eu falei: cara, eu tô na rua, quando eu chegar em casa eu pego a agenda e vou pegar os nomes dos narradores e passo. Falei: não, eu quero você narrando. Cara, eu não narro nada há uns 4, 5 anos. Como é que eu vou narrar? Não. E tinha um jogo do Santos pela Libertadores na Vila, ele me ligou na segunda tarde, o jogo na quarta. Então tá bom, falei: só que eu preciso de uns 4, 5 jogos para poder voltar. E fiz o jogo, aí o presidente era o Modesto Roma, ele me chamou: gostei, cara. Não precisa mandar ninguém embora, não. Ele tá menosprezando o clube, não sei o que lá, enfim. Assumi lá 3 dias como repórter, cobrindo os que tinham saído. Sim. E daí comecei a fazer narração esportiva, dividindo lá com o falecido. Você conheceu o Alisson Calegares? Sim. Edson Calegares, gente muito boa. Ele falou: Lucas, seja bem-vindo, porque agora a gente tem um profissional. Ele era um narrador, né? Ele era um dos narradores, tinham 2. Era um cara muito bacana também, o Ramone Arcos, que está em São Paulo, só que o Ramone teve problemas lá com a direção do clube. Sim. E eu acabei assumindo o lugar dele. E aí fiquei mais tempo que ele. Enquanto a Rádio Santos durou, eu estive lá. Eu fiquei mais de 3 anos lá. Caramba. Na verdade, acabei sendo o narrador número 1, porque o Edson não viajava e o Edson só narrava os jogos na Vila. E eu comecei a viajar todos os jogos do Santos. Onde tinha jogo do Santos fora, eu viajava. Eu lembro, era uma febre, todo mundo acompanhava, Eu tenho assim, a honra de dividir com os pares, né? Mandar um abraço para toda aquela turma que trabalhou com a gente: Ademir Quintino, o Rafael Libona,
Fabiano Fará, o Prieto, Alexandre Prieto, narrar, por exemplo, Santos e Flamengo com 285 mil ouvintes, Santos e Palmeiras, 270 mil ouvintes, Santos e Atlético, 240 mil ouvintes, isso simultâneo. E aí você me falou antes de começar o programa de Cláudio Zaidan. Sim. Eu não conheço o Zaidan como conheço você pessoalmente, mas o Zaidan me ligou quando acabou a rádio e falou assim: Eduardo, aqui é o Cláudio Zaidan. Eu achei que era trote. Achei que era o Beto Hora, que imita todo mundo, Sim. fazendo. E imita ele muito bem, né? Acho que é o cara que melhor imita, né? Pelé e por aí vai. E aí ele falou, cara, continua nessa pegada. Você é um cara que transmite bem, passa alegria, consegue passar o que a gente tá ouvindo, vendo o jogo, né? Sim. Falei, eu aprendi com vocês, né? E enfim, aí eu fiquei esses 3 anos, mas aí o Modesto Roma perdeu a eleição, entrou o Zé Carlos Pérez. Com o Zé Carlos Pérez, a rádio durou mais 1 ano. Eu tive a oportunidade de conhecer a Luísa Trajano, Magazine Luiza, o dono da Philco, o seu César, e muita gente importante através da marca Santos. Sim. Talvez tenha gente que esteja na Vila Belmiro, né? Não sabe o tamanho que tem o Santos. Pior, muita gente não tem noção do tamanho tem. do Santos. É. É uma pena isso, né? Pra você ter ideia, eu fui narrar um jogo no La Bombonera, os caras trataram a gente como rei. Só que eles diziam assim, o maior do mundo é o Maradona. Não, o maior do mundo é o Maradona. Depois do Pelé. Você ganhava, né, aquela coisa da discussão no bom nível, né? E aí fazer. E tudo pela Rádio Santos. Então, quer dizer, era um trabalho fantástico, né? E que se perdeu. Hoje o Santos não tem mais a rádio. E aí eu resolvi montar a minha rádio. Trabalhei, passei aqui pelo prédio, né, onde vocês estão, na Rádio Conexão, mandar um abraço para o Ronaldo Cortez, aprendi muito o que é um online, né, e aí montei a Rádio Star News. A Rádio Star News completa esse ano 3 anos. E tem várias emissoras do Brasil que seguem a gente, que compilam o nosso programa, que reproduzem o nosso programa, e eu tive agora, recentemente, o convite, né, para migrar para uma rádio educadora, né, uma rádio educativa, mas o custo é muito alto, né? E hoje a internet, por exemplo, isso aqui, a produtora, ela leva o seu programa por inteiro, não tem necessidade de onda curta, FM, nada disso, que está resumido a 100 quilômetros ou até menos. Sim. E aí tem a possibilidade de voltar a fazer futebol, fazer investimento. Eu conversava dias atrás com o pessoal de Chapecó por conta do jogo do Santos, fiz um boletim para eles. Então, o Santos também não sai do coração, né? Sim. Eu não nasci torcedor do Santos, nasci torcedor por time, mas cobri o Santos 27 anos, não dá para não torcer para o Santos. Sim. Né? E tem esse projeto aí. Mas aí tem o painel do Porto também, que é outra coisa que é uma cachaça. É sensacional. Você está quanto tempo? Aí eu vou fazer a função do apresentador. Quanto tempo você está na área, Emerson? Eu tô há 31 anos já. 31 anos. Dá para largar? Quando o mosquitinho pica, não tem jeito, não tem como largar. Enfim, tentei resumir, mas é tanta... E deixei muita coisa de fora, mas um pouquinho dessa história do meio da comunicação, dessa coisa de rádio, TV, e aprender com tudo. E aprendo até hoje. Mas e como veio a ideia de criar? Porque começou primeiro com ponto a ponto, né? Sim. E como é o ponto a ponto? Na verdade, assim, o Ponto a Ponto é um programa que surgiu, na verdade, ele era o Conexão News na Rádio Conexão. Sim. Só que eu tinha o nome de Ponto a Ponto. Só que o que acontece? Para ajudar o Ronaldo, vamos pegar o nome da rádio e fazer o Conexão News, que era um programa de jornalismo, para tratar de tudo, né? Sim. Programa ao vivo, começava cedo, começava de manhã às 8 horas da manhã, e ia mais ou menos até 10 horas. Eram 2 horas de programa. Tratando com todo mundo, autoridades, entrevistas, aqui e fora. O próprio Zaidan participou conosco, mas a gente entrevistava a gente aqui, como eu fiz live, por exemplo, com empresário brasileiro em Dubai. Que legal. Tá? Renato de Castro, empresário brasileiro. O Ricardo, que é um empresário brasileiro na Califórnia, no Vale do Silício. Então eu fundia entrevistados daqui da região, da cidade, como de fora. E aquilo me veio a ideia, falou, isso aqui é legal. Sim. É legal, as pessoas gostam, as pessoas se informam. Aí você traz gente de vários lugares do Brasil, trouxe a Meire da Tailândia, deu entrevista falando de brasileiro, ela trabalha na portuária, Meire. Eu não tenho mais contato com ela, mas foi muito bacana. Nossa, e a gente fez programas com várias pessoas no Japão. Tem outro entrevistado que é o Morgado, ele vive em Liverpool, na Inglaterra, um outro brasileiro, não é dessa área. Mas... Então aquilo falou, aí criou o programa e mais à frente eu criei a rádio, que é a Rádio Star News. Sim. Não seria Star News, né? Seria outro nome. Mas aí você vê com o mercantilismo, viu, Emerson? Você quando vai montar uma rádio, você depara o seguinte, o registro do nome da rádio. Então eu tentei o nome, não deu, tentei o segundo nome, não deu, tentei... No 5º nome eu consegui, que foi Star News. Por quê? Todos os nomes que eu pensava em fazer e tentava o registro, você vai no Marcas e Patentes e no registro. Esse nome já tem um dono. E normalmente o dono não é daqui do Brasil.
é tudo, todos fora. Para depois é um comércio, É né? um Para depois comércio. vender. Para você ter ideia, um nome que eu tinha em mente, eu quase consegui registrar. Só que meia hora antes registraram esse nome. E era um norte-americano. Ele falou, não, ele aluga $40 mil por mês. Que isso? Falei, tá bom, né, que eu vou pagar $40 mil. Não tenho, vamos pagar. E aí eu coloquei lá, Star News Santo, para. O cara falou, esse nome ainda não tem registro. Foi eu registrar o nome, ele me liga 2 horas e meia depois, alguém, parece que na verdade é aquela coisa de você falar com a internet te ouve, né? Você tem lá logo a informação circulando, alguém vai registrar. Eu registrei, comprei o direito e aí montei a rádio. Hoje a gente tem um acesso, por incrível que pareça, pela plataforma da rádio, eu fazia um planejamento, Emerson, de 1 ano, uma coisa ou 2, e mais para consolidar 5, 6 anos. Eu cheguei em 2 anos, 8 meses a 1 milhão de acessos na rádio. 1 milhão 1 já? milhão. Que legal. Porque a gente está em várias plataformas de rádio, Rádiosnet, Rádio, Tudo Rádio, Brasil Rádios, Play Rádio. Então, a gente tem audiência em vários lugares do mundo. Eu percebo, porque quando eu vou participar lá, eu vejo o pessoal de fora do país, do Brasil inteiro acompanhando, né? Outro dia eu fui cancelado na Rússia, eu fiz um comentário do Putin, e aí o Facebook colocou que a rádio tinha sido tirada do ar lá. E aí você fica umas horas fora, uns dias fora, mas não tem problema. Aí outro dia foi agora da Groenlândia, eu sentei o cacete do Trump e me cancelaram também, não na Groenlândia em si, mas numa passagem de países que é a Finlândia, né? Que você comenta o nome e fala de autoridade, dependendo de como eles dizem, porque não tem a tradução às vezes simultânea, eles acham que você está criticando. Sim. E você tá, e aí cortar, mas faz parte da comunicação. Enfim, foi quando surgiu o projeto. Agora tem gente me pedindo para fazer futebol, para transmitir o programa Painel do Porto ao vivo de Porto. Sim. Mas é uma logística que, inclusive, você sabe que não é fácil. Com certeza, é muito difícil. Enfim, basicamente é isso, né? A gente deu uma enxugada aqui. Tem muita coisa, viu? Você conhece o Seu Pepe? Sim. Canhão da Vila. O Seu Pepe falou assim, Lucas, escreve um livro. Ele falou, não, mas eu não tenho tanta história como o Canhão da Vila, né? Ele falava, o maior artilheiro da Vila, quem foi? Eu falava, Pelé. Ele falou, não, Pelé é fora do... Pelé é um ET. O maior artilheiro fui eu, com 400 e poucos gols. Esquece o Pelé é extraterrestre. E aí, eu lembro que foi na casa dele, você pega o livro dele, tem histórias fantásticas, né? Imagino, né, cara? Imagina como foi aquele período, né, de 62, 63. Sabe como é que funcionava aquilo, o Emerson? Pra você ter ideia, uma vez eu tive Seu Pepe até, um beijo no coração dele, uma pessoa maravilhosa. Meu pai, finado pai, parecia muito com ele. Sério? Tanto é que eu lembro, eu era criança, eu ia com meu pai na vila, né? Quando a gente entrava, aí a torcida olhava meu pai e todo mundo começava a brincar. Pepe. É isso aí. E ele era um monstro, né? E olha, o Seu Pepe foi muito prejudicado. Eu fui estudar, fui pesquisar a história do futebol. Na seleção brasileira, o Pepe sempre foi mais jogador que o Zagallo. Só que o Zagallo tinha um lobby no Rio de Janeiro, que tudo era no Rio de Janeiro. Sim. E ao invés de levar o Pepe para a seleção, o Seu Pepe levava o Zagallo. É que o Zagallo tinha uma estrela também, né? Vamos ser sinceros, mas o Pepe sempre foi mais jogador que o Zagallo. Com certeza. Só que ele foi preterido pelo futebol. Onde sempre foi a Confederação Brasileira de Futebol? Sempre no Rio de Janeiro. E o Seu Pepe tem uma história muito bacana. Você lembra, claro que de um jogo Santos e Palmeiras no Pacaembu, que foi 7-6, esse jogo para o Santos? Foi um jogo maravilhoso. Depois de uma pesquisada. E o Pepe falou, Lucas, hoje o jogador tem carro importado. Ele falou, para mim comprar o meu primeiro Fusca, eu juntei dinheiro 5 anos. Clodoaldo juntou dinheiro para comprar o primeiro Fusca 5 anos. Mengalvio juntou dinheiro durante 5, 6 anos para comprar um carro também, na época, né? Um DKV novo. Hoje, jogador de futebol compra carro importado que vale milhões. Isso estou falando já de mais de 20 anos que eu fiz essa entrevista com o Seu Pepe na época. E a gente ganhava merreca. Sabe quando a gente ganhava bem? Quando o Santos excursionava pelo mundo e era engraçado. E olha as histórias que você tem. Todo mundo contratava o Santos por conta do Pelé. Só que o Pelé tinha o Coutinho, o Santos tinha uma seleção. Sim. Né? E o Pelé é o que mais ganhava. Merecidamente, mas o Pelé era assim, meio mão de vaca. O que era dele, né? Então, o Zito, lembra do Zito? Sim, claro. O Zito juntava o elenco no vestiário. Nosso eterno capitão. Era o capitão. Vamos dar uma prensa no Negão? E o Negão respeitava, o Pelé respeitava. O Pelé tinha isso, né? O que falou assim, bom, já que você é o cara, é o maior, você joga sozinho, a gente vai embora.
pro Pelé liberal pedir um cacau a mais para ajudar. E o Pelé pedia, né? Ajudava, né? E aí o seu Pepe dizia assim, ó, pra você ter ideia, nesse jogo Santos e Palmeiras 7-6, um jogar, ele falou, olha, Palmeiras, Botafogo, depois Cruzeiro, eram seleções também, eram times que, tanto ele falava assim, a gente ganhava 3, 4 paulistas, o Palmeiras vingava 1 ou 2. A gente ganhava 2, o Palmeiras vingava o outro. Era o único time que parava, né, e que batia de frente, ele falava, meu, Ademir daí era tão bom quanto o Pelé, guardado devidas proporções. Ele falou, cara, ele flutuava no ar. E o seu Pepe contando, ele falou, Edu, esse jogo eu marquei 3, 4 gols. Sabe como é que ele voltava para cá? Eles voltavam de ônibus. Ou o ônibus alugado pelo Santos, o ônibus que vinha de linha, que descia a serra. E ele morava em São Vicente, na Vila Cascatinha. Ele entrou no ônibus, no Canal 1, que é para pegar a linha Matadouro, que era... Sim. O sujeito ficou olhando para ele no ônibus, e olhava para ele e falou, vem cá, meu amigo, você é o Pepe que joga no Santos? É só mesmo. Cara, como é que você estava agora aqui dentro do radinho, aqui você fez gol, esse jogo aí? Ele falou, era assim, você encontrava uma pessoa no ônibus, trocava ideia, ia bater no papo, perdia o ponto que ia descer. Falou, Lucas, era assim o futebol. A bola, quando chovia, parecia uma âncora de navio, ficava pesada, machucava o pé. Sim. A chuteira, o cravo, que eram os pregos, furava o pé da gente. Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então o futebol era outra coisa, né? E aquilo você via, se encantava e achava aquilo maravilhoso desses craques que o Santos tinha. O Mingalvo não dava entrevista. Aí eu começava a encontrar o Mingalvo, o Emerson, no supermercado. E aí eu e aí, velho Menga, vamos falar, aquele ataque do Santos. Aí você tinha que elogiar esse pessoal. Eles construíram o Santos. É por isso que você encontra os que estão vivos, né, hoje em dia, é uma humildade imensa, né? São todos assim. Todos acessíveis, Todos assim. né? Mané Maria, Corró, Clodoaldo. Clodoaldo teve uma passagem bacana, em 95 eu fiz a final do Brasileiro, e eu vi o Santos foi roubado, né, contra o Botafogo. Pô, o Clodoaldo quase teve infarto. O Clodoaldo queria entrar no vestiário do árbitro, né? E o Márcio Rezende Freitas, e a gente estava lá acompanhando, eu estava pela CBN Globo, né, e ver aquilo, e vários ex-jogadores chorando, né, jogadores, porque o Santos foi roubar. Mas esse pessoal, quando eu vejo as vezes, o Santos fica tratando esses velhos, eles são a história viva do clube. E eu acho que é isso que o Santos tem de diferente dos outros clubes, Sim, né? O respeito que tem por eles. Sim. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso papo de Porto? Vamos. Né? Mas antes... Vou só fazer uma pequena pausa para apresentar os patrocinadores e apoiadores e a gente volta rapidinho para contar um pouco sobre a história do painel do Porto, tá? Mas aguenta aí, rapidinho. Até mais. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta então aqui com o Eduardo Lucas. Ele que é jornalista, publicitário, apresentador do programa Painel do Porto, contou um pouco da sua história aqui no primeiro bloco aqui, narrador esportivo, mas agora fala pra gente do projeto para falar sobre o Porto. Como foi que surgiu tudo isso aí?
Olha, Emerson, a ideia já era antiga, né, de falar sobre porto, porque eu trabalhei, né, numa empresa que eu comentava com você que foi a Eudimarco, mas não essa Eudimarco, a Eudimarco lá atrás, original, né, criada pela dona Esmeralda Pereira Penha, a primeira mulher despacheira do Brasil, concedido por uma carta do Getúlio Vargas, e eu conheci muito da história, e lá eu peguei gosto pelo segmento, por trabalhar com muitas empresas como Ford, Caterpillar, a Fórmula 1, a Feira Escandinava em São Paulo. Então você conhecia muita gente. E eu sempre percebi que o Porto de Santos era uma mola propulsora do comércio exterior brasileiro, né? Quando a gente fala em porto, a gente tem hoje vários portos brasileiros que são bons portos. Mas ali ninguém chegou nem próximo da dimensão do Porto de Santos. Você está afeiçoado a isso, você sabe disso. Claro, você tem hoje portos importantes. Se a gente pegar lá, por exemplo, um terminal Portonave Navegantes, hoje a eficácia dele é melhor que qualquer outro porto brasileiro. Com certeza. É uma eficácia, eu conversava com o pessoal de lá, eles têm sido presenteados, né, e premiados pela ANTAC por 2 anos seguidos. É o porto que menos tem demora na entrada e na saída. E detalhe, ele ainda está em obra, está com berço a menos ainda, hein? Exato. E eu acompanho, também eu tenho o prazer de participar em alguns momentos, né? E eu vejo que vai muita gente boa lá, né? Falar sobre o Porto. Vai. A gente conseguiu, você é um deles, né? Eu reputo você como um profissional diferenciado, você fala com conhecimento, é um cara inteligente, está num segmento importante. Quando a gente fala de refrigerar alguma coisa e produtos, é essencial, através de um amigo nosso, que é o Michael também, o Michael Pereira, foi aí que eu lhe conheci, e a gente vê a importância do Porto, né? Eu vou te dar um exemplo, aí eu montei Aeroporto Empresas e Negócios, e era aqui, no The Blue, na Rádio Conexão. E quando foi crescendo, as pessoas se envolvendo, muita gente falou, pô, legal, bacana, né? Mas quando eu montei a Rádio Star News, eu falei, não, agora eu quero dar a cara do Porto, então vai ser Painel do Porto, que é o nome que eu tinha anteriormente. E aí eu levei no primeiro programa o secretário de Finanças do município de Santos, o programa, que é o Adriano Leocádio, um cara extremamente preparado. E eu falei, secretário, olhando nos olhos dele, dizem que é Porto Cidade, é Cidade das Costas para o Porto, quem é mais importante, o Porto ou a cidade? Eu, na minha humildemente, falo da minha opinião, para mim, o Porto é muito importante para a cidade, como é muito importante para o país, e um não pode viver isolado do outro. Ele falou, você tem razão, e vou te falar. Mais de 60% da arrecadação no município é proveniente do Porto. Não for ao Porto, Santos seria uma cidade pobre. E mais de 30% do PIB nacional passa por onde, Emerson? Com certeza pelo Porto de Santos. E ele está num processo. O que eu fico muito triste agora é observar, por exemplo, essa relação Porto-Cidade não está sendo bem discutida em alguns pontos. Por exemplo, a gente está com o abacaxi, né? O túnel Santos-Guarujá. Você soube o que aconteceu nos últimos dias. O governador, que eu gosto do governador, acho que faz um bom trabalho. O governador preveu aí a assinatura do contrato com a empresa portuguesa Mota Engel. Só que é o detalhe, ele convidou o pessoal da empresa portuguesa, que tem também uma parceria chinesa, e convidou o pessoal da autoridade portuária. Alguém apitou no ouvido do governador. Governador, e o governo federal? Ele não convidou para assinatura. Não pôde assinar o contrato. Isso seria na última terça-feira. Não fez. E aí, criou-se um clima ruim. Chegou no ouvido do governo federal e eles disseram, pô, peraí, isso é trairagem. Porque na verdade, a obra é dos dois entes. Estado e União. Tanto que no primeiro momento foram tanto o governo, representante do governo federal, quanto do estadual. Justo. Que estavam juntos, e né? a autoridade portuária. Numa situação totalmente inimaginável, né? E aconteceu isso, né? E aí eu vou te falar, eu tenho a informação de uma pessoa que não posso declinar o nome, mas está lá dentro, falou, Eduardo, os portugueses ficaram extremamente chateados pela falta de coordenação e eles disseram, não assinamos nada. E se continuar assim, não assinaremos. Porque ficou esse período de demora, era para acertar o que cabe a cada um. Por exemplo, indenização das residências que vão ser utilizadas para passar o traçado. Quem pagaria? Aí ficou definido que seria o governo estadual, o governo de São Paulo. Desapropriações do lado X, governo do estado de São Paulo. Obras de infraestrutura, governo federal. A autoridade portuária caiu, não que ela tenha saído, foi definido o seguinte, ela não vai fazer investimentos lá, ela vai fazer investimento no entorno, perimetral, acessos, viadutos, aí é papel dela. Então tá parado. Outra,
Deixa eu te perguntar aqui. Leilão do STS-10. Pois é. E aí, como vai sair isso? Não sai por enquanto. Esse é o tipo de assunto que só tem no painel do Porto. Você pode procurar qualquer outro programa falando sobre o Porto, você não vai ter esse tipo de discussão. E lá se discute também questão de infraestrutura, Sim. né? Porque muitas vezes se fala do gargalo que está o Porto de Santos, né? Exato. Não tem condição alguma de crescer, né, com o que já tem hoje, e a gente está falando de STS-10, que vai dobrar a movimentação. Exato. E nós temos o quê? Um gargalo que não tem solução por enquanto. O governador falou de acelerar o processo da terceira pista, e essa semana também entrei em contato com a assessoria do deputado Paulo Alexandre Barbosa, mandar um abraço ao Flávio Jordão e companhia. O deputado foi cobrar dele a quarta. Sim. Porque daqui a 6, 7 anos, terminada a obra, se ela se iniciar agora, a gente vai precisar da quarta. O número de caminhões que sobem e descem a serra é gigantesco. Você tem um número maior de 14 mil caminhões que passam diariamente, né? E mais. Aí é o que acontece. O governador também, essa semana, e eu quero agradecer a comunicação do Palácio dos Bandeirantes, confirmaram. O governador esteve em Santos, aniversário da cidade, e declarou o seguinte: é importante. Aí você tem um desvirtuar de informação. Sim. Precisamos olhar para uma ZPE de Cubatão. Uhum. O que é uma ZPE de Cubatão? Quem não entende? ZPE é o seguinte, é uma zona de processamento de exportação. Só que quem está interessado em fazer isso? Para que isso aconteça, Emerson, eu preciso ter indústrias que se instalem lá, eu preciso fazer com que essas indústrias tenham interesse em estar lá, e eu preciso chegar lá. Não, mas o governador falou, governador, quero que o senhor tenha razão, que aconteça. A gente tem infraestrutura. Pois é. Aonde? A gente tem transporte ferroviário, mais ou menos. A gente tem um canal do Porto, mais ou menos. Mas se a gente imaginar o estado, a gente comentava outro dia, da Uzi Minas, dá dó. Sim. Eu até através de fontes, eu estou sabendo que a Uzi Minas está sendo negociada. Isso. E vão explorar a área portuária. Exato. Mas realmente é muito triste você ver a situação que está hoje em dia. E temos, né, a política do não na região. Se me permite, o Emerson, condomínio logístico da Ilha do Tatu. Não sai. Não vai sair. O meio ambiente, a juíza Fernanda Meira, ela tem uma visão que ali não pode, tem que ser preservada. Outra, tivemos agora nos últimos dias um embargo da obra do terminal da Lemoa SA, sob qual a alegação? Meio ambiente. Ela pediu para cancelar o projeto, para embargar a obra e a prefeitura multar em 200 mil por dia se a obra não parar. Tudo indica que não sai. Outra, você conhece bem a área continental de São Vicente. Ampliou-se a poligonal. Sim. Cubatão, Santos, Guarujá e São Vicente. Para sair um condomínio logístico lá. Está parado. Sim. Por quê? Porque não tem licenciamento. Vamos mandar um pouquinho mais. André Orsini. Pô, Andaraguá? Lá da Praia Grande. Praia Grande, sim. Fantástico. O que disse uma juíza que é do interior? Respeitosamente, respeito a juíza, mas ela disse que não existe intenção e não existe propensão e não existe capacidade da área para abrigar, não existe a necessidade do projeto Andaraguá para a Baixada Santista. É um desconhecimento, com todo respeito. Quando eu entrevistei um comandante da Força Aérea Brasileira, ele declarou o seguinte: é tão importante esse complexo, seria um aeroporto de cargas, mas com mais de 200 terminais. E sabe qual seria a extensão da pista? 2.350 metros. Poderia receber até aviões maiores, né? Até um Antonov desceria ali se fosse necessário, mas não é permitido. Outra, quando nós tivemos o caso de acidente no aeroporto de Congonhas, não havia um aeroporto para ser uma alternativa, uma rota. Como carga é programada por hora, ele poderia ser a rota de fuga do aeroporto de Congonhas, e nós não temos. A Baixada Santista, São Vicente completou agora, recentemente, 494 anos. Nós não temos aeroporto na região. Pois é. E o projeto que tem no Guarujá agora está condenado, né? Por conta do túnel. Infelizmente é outra notícia que eu fui apurar, levantei e confirmei, né? Claro que eu quero que o túnel saia, só que o túnel tem esse imbróglio. Só que o comando das forças da Força Aérea Brasileira, analisando o projeto, disse o seguinte: você sabe qual é a metragem da base aérea de Santos? É de 1.390 metros de comprimento da pista. É uma pista pequena. Sim. É maior que o Santos Dumont, lá o Galeão, no Rio de Janeiro. Sim, mas é diferente. Lá é direto para o mar e sai. Aqui não, aqui você tem um trecho de terra que é a cidade.
Essa área ela é compreendida por uma área que pode ser cedida para o aeroporto, só que algum, vamos dizer, iluminado, colocou o traçado do túnel diretamente na direção da pista do aeroporto. E ali existe um trecho de 200 metros para ampliar essa pista. Se ele permanecer, aí a pista do aeroporto metropolitano da Baixada Santista no Guarujá passa a ter viabilidade. Por que viabilidade? Nenhuma empresa vai atuar ali com uma pista limitada, a não ser para jatos de pequeno porte, para jatos particulares, para aeronaves pequenas. Então, se limita, né? Então, você não vai... Agora, se você mantiver essa possibilidade de ampliação, você quer no aeroporto para aeronaves para 75, 110 passageiros, que aí você já tem, por exemplo, Santos, Santa Catarina, Guarujá, né? Guarujá, Santa Catarina, Guarujá, Ribeirão Preto, Guarujá, outros estados, você teria essa possibilidade, porque são aviões de um porte maior com autonomia maior também. Sim. Tá vendo só, pessoal? Esse é exatamente o programa Painel do Porto. Mas o Sem Calado também fala isso. Com certeza. E a gente não fica calado. É isso aí. A gente procura com responsabilidade informar os ouvintes e espectadores e internautas, né, Emerson? Com certeza. Você me ajuda muito disso também. Não, para mim é sempre uma honra poder participar, né? Sim. E sempre ao lado de grandes convidados, Exato, né? Muito bom exato. mesmo, muito bom. Agora vamos mudar um pouquinho o rumo do programa. Boa. Vamos falar sobre histórias engraçadas. Na tua trajetória, alguma história que você gostaria de contar? História engraçada. Pode ser dentro do futebol? Opa, fica à vontade. Eu vou dar um exemplo. Eu fui uma ocasião fazer um jogo Santos e Vasco da Gama lá em São Cristóvão, Barreira do Vasco, né, em São Januário. E o Santos, na época, o técnico era o Serginho Chulapa. Nós tínhamos o Dinho como volante. Era um time relativamente limitado, mas um time guerreiro, né? E eu lembro que nesse jogo, eu trabalhava na Rádio Clube Santos, a qual pertencia o Pelé, um dos donos, do seu Brits, né? E Vitor Moran, grande comentarista, marcou época no rádio de São Paulo, pela Rádio Tupi, ele chorou até porque ele não viajava de avião há 20 anos. E nós fomos de avião mandados pelo Rubens Marino, né, para o Rio de Janeiro. E nesse dia, quando eu cheguei no aeroporto de Congonhas, estava a Sandra Nemberg, que era apresentadora do Fantástico, Patrícia Pilar, que era uma também atriz, e foi esposa, inclusive, do Ciro Gomes, né? Exatamente, exatamente. E nós tínhamos mais uma outra atriz da Globo, que era a Denise Fraga, humorista famosíssima na Globo, né? E o Vitor Moran sentou no meio delas e foi contando histórias, elas dando risada, não sei o que, contando piriri pororó, e aquilo contagiou o avião, até o ponto do piloto ter que pedir silêncio para os passageiros por conta do Vitor Moran. A Sandra Nemberg, um amor de pessoa, de uma educação, Patrícia Pilar da mesma forma, e a Denise Fraga contou piada da viagem inteira. Claro que é curta, a viagem de São Paulo ao Rio é 1 hora e 10, mas eu nunca dei tanta risada. Eu fui ao banheiro do avião umas 4 vezes, de tanto dar risada, né? E aí, assim, quando nós chegamos no aeroporto, você lembra do Pinheiro Neto, repórter da Bandeirantes, Rádio Capital? Ele estava no avião. Apresenta até no Esporte por Esporte também. Isso, bem lembrado, com meu querido amigo, saudoso Manduca, Armando Gomes. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente se deparou o seguinte: caramba, a gente esqueceu de alugar um carro para sair do aeroporto para chegar em São Cristóvão, que é mais afastado, é a Barreira do Vasco, já na comunidade. Pero Neto, amigo, fica tranquilo, eu estou sozinho, a Rádio Bandeirantes alugou um carro grande, fomos todos juntos, né? Ah, tá bom, então estávamos eu, Vitor Moreira e o Davi Guilherme, que era o narrador. A equipe técnica seria contratada da Globo no Rio de Janeiro. 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, cadê o carro? Daqui a pouco chega um sujeito uniformizado, uma dessas empresas de locação, tudo sem graça, olhava e... Quem é o seu Pinheiro? Aí eu pensava, amigo, sou eu. Aconteceu um problema, roubaram o nosso carro. Já está brincando. E ele agora? Aí não, você está esperando um outro. Levou mais uma. A gente demorou para sair do aeroporto. Quando nós chegamos em São Cristóvão, na Barreira do Vasco, o Cleide Oliveira, da ESPN, era o narrador da Rádio Tribuna, tinha trabalhado comigo na Rádio Clube, e falou: acabei de ser assaltado no vestiário aqui do estádio. Roubaram tudo, minha carteira, meu relógio. Você está brincando. Aí o motorista, quando a gente entrou no estádio do Vasco da Gama, estádio antigo, portão, eu mal tirei a mala com as coisas, ele nem fechou a tampa do porta-malas e foi embora. Ficou ainda coisa dentro do carro. E aí foi aquele jogo que a torcida do Vasco invadiu o gramado, bateu na torcida do Santos e queria bater em todos nós. E bateu mesmo, né? E aí eu me recordo que
O Eurico Miranda convidou jornalistas antes do jogo para bater um papo, que teve os assaltos, né? Ele diz, não, que não sei o quê, parará, parará, parará. Quando teve a pancadaria, ele abriu uma portinha, e o Serginho Chulapa tinha quase 2 metros, né? O Serginho Chulapa não passava aí. Para a gente entrar para o confronto ser dos seguranças do Vasco, ele mandou bater nos torcedores do Vasco. Falou, ninguém põe a mão nos jogadores do Santos, nem na imprensa de Santos. Pode bater. Ele colocou uns caras que o menorzinho, acho que tinha 85 e 90, né? Todo mundo armado. O árbitro na época do jogo, o Wilson de Souza Mendonça, ele chegou a fazer xixi nas calças, porque ele temia pela vida dele. E naquele jogo ficou parado por mais 1h30, foi um jogo horrível, foi 0-0, Santos e Vasco da Gama, e na hora de ir embora não tinha um carro com o vidro inteiro, nada. E foi aquela palhaçada, dizer, como é que eu vou ter que dormir aqui? Não tem como sair. E a torcida ela é muito perigosa. A Barreira do Vasco é uma área com um índice de criminalidade muito grande no Rio de Janeiro. E o presidente do Santos era o presidente da Sancap, era o dono da Sancap. Você lembra do... Sim. me foge agora o nome. Não lembro. Miguel Códia. Miguel Códia. E ele disse o seguinte, não, nós vamos pedir para a polícia do Rio de Janeiro dar garantias. E alguém do Vasco falou, se não rolar um cascalho, não tem segurança nenhuma. Ele teve que pagar pela segurança para nós. Quando o ônibus que estava do Santos saiu, não ficou um vidro inteiro. Nossa. Na época o goleiro era o Edinho. Sim. E até a gente chegar no aeroporto foi um pânico, né? E muita palhaçada foi feita, né, no ônibus e para descontrair. E o Serginho falava, não, eu não sei o que lá. E aquele clima do futebol não existe mais. Onde o presidente levou a imprensa para dentro do ônibus do Santos, o Serginho começou a contar que ninguém ia apanhar, ele estava acostumado a jogar contra o Flamengo, o Fluminense, e que o torcedor do Rio de Janeiro... E o Serginho não levava desaforo para casa, né? Desaforo. Tanto que no dia, o Eurico Miranda chamou o Chulapa e falou, a hora que você ficar desempregado, vem trabalhar no Vasco. Porque ele gostava do Serginho. E foi aquilo. Então foi uma história que marcou, né? Ao mesmo tempo foi engraçada pela ida no avião, com as piadas, com os 3 nomes, né, da TV Globo, que deram atenção pro Moran e pra gente. O Piero Neto falava, nossa, né, a gente vê essas pessoas na televisão, não imagina. Depois do jogo tão dramático, eu cheguei na madrugada aqui. Cara, que fim de semana, hein? Foi um final de semana agitado, e na época eu vou dizer, só se essa história que o seu Pepe, né, que eu citei, o seu Zé Macia Pepe, falou, pô, Lucas, põe num livro. Eu falei, não, quem tem essa história bacana são vocês, jogar. O seu Pepe tem, nossa, ele lançou alguns livros, Sim. N histórias, né, histórias maravilhosas, né, e ele falou assim, tem umas que são fatos, outras são histórias, né, que ele ampliava, mas são bacanas demais, Emerson. A vivência do futebol foi bacana, a vivência da comunicação é muito bacana, de vez em quando surge um interesse ou outro, alguma proposta, a gente não descartou, assim, dizer nunca mais eu não falo, né? Pode ser que um dia a gente volte a fazer alguma coisa nesse sentido, mas o mundo do futebol, para quem trabalhou nele, para quem acompanhou, eu como acompanhei por mais de 27 anos, é bem bacana. Muito legal. E aproveitando esse momento, você citou vários nomes aí, chegou a hora de fazer homenagens. Pessoas que foram importantes, que você não citou ainda na tua carreira. Tem várias. Armando Gomes. Eu tinha recém-formado, o Armando era o narrador da Rádio Tribuna, e ele falou, não, menino, vai fazer outra coisa da vida, esse negócio de rádio, narrador de futebol, não é legal, você vai... Não tem sábado, não tem domingo. Para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar que nem louco em 4, 5 rádios. E eu acabei virando narrador. Tá vendo? Quando ele falou, me convidou para trabalhar lá. Eu não pude, porque tive outros convites, aí não deu para aceitar. José Rubens Marino, o Rubão, que foi diretor do Santos, pessoa que me ajudou demais. Foi um cara, nossa, muito bacana para minha vida profissional. Cleide Oliveira, narrador da ESPN, me ensinou. Para que você tenha ideia, eu tive um padrinho de rádio quando começou a Rádio Clube chamado Osmar Santos. Caramba! Ele me levou para conhecer o Osmar. O Osmar era narrador da Rádio Globo. Sim. E o Osmar fazia também, ele tinha uma produtora e fazia narrações para a TV Manchete. E o Osmar falou assim, garoto, pelo que viu você fazer lá, você vai fazer o que você quiser. Você vai narrar basquete, vôlei, qualquer coisa. Eu fiquei com ele na minha cabeça, falei, será? Porque eu tinha feito alguns jogos, algumas narrações, a convite do Cleidi, né, em São Paulo, Rádio Record. E o Osmar também me falou algumas coisas que me chamou a atenção e falou, faz assim, 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 seja você mesmo. E o Osmar, infelizmente, teve um acidente horrível, né? Mas foi um padrinho de rádio também. No auge da carreira dele. No auge da carreira. O Osmar colocou milhões na Rádio Globo. O Osmar não era só o narrador. O Osmar vendia publicidade para o Sistema Globo de Rádio, propostas milionárias. As grandes multinacionais que estavam no Brasil anunciavam na Globo.
Foi ele que inventou o termo animal pro Animal. Edmundo, né? Tiro ele lá, tiro Tiro ali, li- que gol, Aham. a gorduchinha, Sim. o que você lembrou do Edmundo Animal. Então, o Osmar foi um outro cara que ajudou, me abriu portas, né? Ivanor Batista. O Ivanor Batista é um cara também que foi coordenador de várias equipes de esporte. Então, assim, a primeira equipe que eu fui foi da Rádio Atual, que ela é do grupo da deputada Renata Abreu, isso tem mais de 100 rádios. Então, todas as rádios que chamavam o Ivanor Batista e me levavam. Então, eu pude trabalhar com o Ivo Morgante. O Ivo Morgante foi Sim. apresentador do Aqui Agora, Sim. programa de maior audiência, junto com o Silvio Santos, o SBT, o Santista. E também foi Então, tem muita gente que passou na minha vida, muita gente colaborou com a minha passagem em rádio e TV. E assim, eu nunca fui mandado embora de uma emissora de rádio. Eu sempre era convidado para sair por uma emissora de rádio para ir para outra. Então foram mais de 10 emissoras em São Paulo. Aqui em Santos, até um fato, você falou de uma história curiosa. Uma vez eu tomava um café com um amigo, Joca São Pedro, no Café Floresta na Costa. E o ex-deputado federal Beto Mansur virou e falou assim: ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você nunca trabalhou na cultura? Foi porque você nunca me convidou. Porque eu tinha trabalhado em todas as áreas da região, né? Fazendo futebol, fiz FM. E aí o Beto falou: caramba, eu nunca te convidei, é verdade, né? E muitas vezes eu narrava os 10 quilômetros da tribuna e o Beto corria com a esposa. E eu entrevistava. E uma vez eu brinquei, falei: pô, Beto, o que você tem contra mim? Que você nunca me chamou para trabalhar lá. E trabalhava o Edson Caligares lá como narrador. E o Edson falou: pô, foi uma oportunidade que eles perderam de ter você lá. E depois, anos atrás, que foram se passando, eu fui trabalhar com o Edson Caligares na rádio do Santos Futebol Clube, a Rádio Santos. Pô, legal. Ele narrador e eu narrador. E eu acabei assumindo através de outro que me ajudou muito. E tem uma passagem muito legal. Até mando um abraço para o nosso querido Luiz Roberto da TV Globo, hoje, né? Sim. O número 1, conheço o Luiz Roberto, dividimos cabine. O Luiz foi um cara que sempre me incentivou também. Chegou por mérito onde está, né? Mas sabe de quem? Não é do Luiz Roberto. O sabe de quem? Era do Edson Caligares. E aí o Edson Caligares ficou muito chateado que em determinado momento o Luiz usou esse jargão, né, esse bordão, e não disse de quem era. Mas o Luiz Roberto, para provar que é um cara de caráter, uma vez eu encontrei ele num jogo, eu narrando pela Rádio Santos, falei: pô, Luiz, você é um cara do bem, um senhor narrador. Pô, e foi, ele falou: a Globo proíbe citar, eu não posso citar o nome do Emerson de uma outra, não pode. Mas ele fez e falou: eu vou quebrar esse elo e vou falar. E pediu desculpas para Edson. E eu cheguei para Edson e falei: Edson, ele pediu desculpas, ele assumiu o erro dele. Aconteceu. Eu nunca usei jargão e bordão nenhum, eu inventava os meus. Aham. Eu assim, porque eu achava que seria errado eu usar o de alguém. Sim. E aí tem uma passagem de uma pessoa que também eu conheci, que foi fantástica na minha vida, chamada Fiore Giliotti. Sim. Eu não era narrador, eu era repórter na época. E o Fiore Giliotti foi o cara que abriu as portas pro Odinei Ribeiro no Rádio de São Paulo. Sim. Eu trabalhava na Rádio Atual, e aí tinha um operador chamado Marcos Jacinto. Eu levei o Odinei na Rádio Atual, mas tinham 5 narradores. Eu era repórter lá. E eu queria ser narrador lá. Mas eu falei: vou ajudar o Odinei, porque o Odinei, eu trouxe o Odinei, eu convidei o Odinei, ele trabalhava... Em Itanhaém ele é. Itanhaém, Sim. ele trabalhava no Banco Bradesco e narrava no final de semana o jogo da Várzea. Já tinha talento. E ele veio trabalhar na Rádio Clube. Aí da Rádio Clube ele trabalhou no Grupo Tribuna, mas só quando a TV Tribuna, o Grupo Tribuna fechou a Tri TV, eu trabalhava em São Paulo. E aí o Odinei falou: pô, Edu, não tem uma vaga lá? Eu falei: Odinei, dá tua fita. Não, vou contigo, fomos lá. E o Ivanor falou: ele é bom esse menino, eu vou ver a fita, mas eu não tenho vaga aqui. Aí o Jacinto, Marcos Jacinto, era operador do Fiore Giliotti na Record. Seu Fiore levou a fita, eu fui conhecer o seu Fiore pessoalmente. Falei: esse menino é bom, vou trazer ele. E levou o Odinei para Record. E aí o Odinei não parou de subir mais, né? Porque ele começou como plantão, depois de uma ausência no narrador, o Fiore, com aquele olhar, o Fiore chamou ele para ser o narrador lá. Então, essas pessoas ajudam, né? Ninguém consegue na vida sozinho, se não tiver um amigo para auxiliar. Com certeza. Muito bom, cara. Lembrou de muita gente, hein? Muita gente. Olha que deve ter mais aqui, eu não poderia ter lembrado, mas são grandes nomes que eu aprendi demais. Um cara que foi muito bom, que eu não falei, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele em um jogo, Paulo Soares. Paulo Soares, Um amigão. Eu trabalhei com ele na rádio CBN Globo, fizemos a final do Campeonato Brasileiro 95, que todo mundo vai lembrar porque o Santos foi roubado. Triste demais. Márcio Rezende Freitas tirou o título do Santos. Sim. E eu eu fui obrigado, eu era setorista do Santos, eu fui obrigado a cobrir o Botafogo. E aí na época, um abraço ao Toninho, motorista do Grupo Tribuna, tá hoje até lá, ele vai lembrar disso. Eu encostei no Túlio, porque a CBN Rio mandou, o comando era Globo Rio,
encostei no Túlio, aí do meu lado aparecem Stepan Essessian, Sim. ator da Globo, e Thierry Figueira, ator da Globo. Tudo botafoguense. Doentes. E eu não era do Rio de Janeiro, eu não era da empresa do Rio de Janeiro, mas o Túlio me colocou no vestiário do Botafogo. Tanto que o Clodolo uma vez falou, você é traidor, você foi fazer o Botafogo. Não, Clodolo, eu era repórter do Sistema Globo de Rádio, CBN, não tinha como falar não. E mais agora, eu falei para ele, concordo com você. E outra, o gol do Camanducaia que deveria valer foi anulado. O gol que não valeu, deram. E o gol quer dizer, o Santos foi literalmente roubado. Acho que foi um dos dias que eu mais chorei na minha Foi, vida, cara. foi. 95. Foi porque Pacaembu tava lindo, eu fiz aquele jogo que o Santos goleou o Fluminense, tava tudo encaminhado para ser campeão e a gente foi garfado, né? Bom, mas vamos lá. Vamos para o Papo de Convés agora. Nesse quadro, o convidado indica um livro e nós, através do nosso patrocinador, a Amazon, a gente oferece esse livro com super desconto especial para quem quiser comprar. Você tem algum livro que gostaria de indicar? Tem, que eu falei de uma pessoa agora que... Eu tenho esse livro autografado, tá guardado em casa, que é o livro do Fiore Giliotti. Legal. História do Fiore Giliotti. O Fiore Giliotti era uma enciclopédia. Sim. Ele marcou a época de tantos grandes... Pelé é um exemplo. Falar que o Pelé elogiava o Fiore, não preciso falar mais nada. Sim. E o Fiore, ele contava que a humildade onde você podia chegar. O Fiore, inclusive, é um livro feito a 4 mãos, com a participação do Mauro Betti e de um jornalista aqui da Baixada, que é o Paulo Rogério, um grande jornalista, atualmente no Jornal da Orla, e um livro muito bacana. E eu ganhei esse livro autografado. Legal. E eu comecei aquele livro, eu cheguei a chorar em alguns momentos, porque conta a história da vida de alguém que veio do interior, descendente de italianos, e para quem não sabe, Fiore Giliotti era palestrino doente, palmeirense, mas não escondia admiração e respeito pelo Santos e pelos outros clubes. E ali é uma lição de vida. E eu que militava na área esportiva, precisava de um norte, né? E ler o livro do Fiore no momento da minha carreira que eu estava naquela vai, não vai, continuo ou não desisto, para mim foi um presente divino. Então o livro, a história do Fiore Giliotti contada por esses 2 jornalistas é fantástico. Eu tenho esse livro, tem livro que você guarda e você esconde lá. Ele tá lá, guardadinho do lado lá, no espaço que eu tenho dos livros que eu gosto de ler. Tem vários, mas esse me chamou muita atenção. Qual o nome do livro? A História de Fiore Giliotti. Então, você que está acompanhando aí, tá vendo na sua tela aí um QR Code, é só você acessar, você vai direto na página da Amazon. A capa tem a foto do Fiore Giliotti na capa de cara, sorrindo. Maravilha. Então é só você acessar e você consegue aquele super desconto do Sem Calado para você comprar esse super livro aí. Excelente dica. Com certeza. Olha, quem ler esse livro, independentemente de ser do rádio, da imprensa, vai ver que é uma história de vida vencedora. E o detalhe que mais chama atenção, humildade. Sim. Com humildade você vence, sem pisar em ninguém. O teu talento te leva aonde um avião a jato talvez não leve. Muito bom. E Edu, estamos chegando no final. Que pena. Queria agradecer por você ter aceito o convite, por ter vindo contar essa tua história maravilhosa. Um pouco diferente hoje, né? Falamos bastante sobre a questão do Porto, mas uma história de um jornalista, né, que passou grande parte da sua vida no futebol, Exato. mas nunca esqueceu do Porto, né? Eu cheguei a dormir dentro do estádio já. Que legal. Porque eu viajava muito para fazer os jogos, então eu prometo que da próxima a gente só fala de Porto. Fechado. Só de Porto, mas a honra é minha. Primeiramente, o privilégio é ter você como um amigo, você como uma pessoa que eu aprendo. Toda vez que você vai no programa, os elogios vêm ao programa e eu repasso a você, porque você contribui demais, né, com a tua expertise, com a tua inteligência, o teu lado emocional. E é importante ter pessoas assim no painel do Porto. E para mim é uma honra, né? Eu já acompanho, né, o Sem Calado e eu brinco muito, né? Aqui a gente não vai ficar calado, mas é um programa que veio para ficar. Parabéns pela iniciativa, sucesso. Você vai completar mais um ano aí de Sem Calado, com certeza, e que outros venham, né? E foi uma honra para mim. Muito obrigado, Edu. A recíproca é totalmente verdadeira. Para mim é uma honra também poder participar do painel do Porto. Depois te conheci através do Maicon, obrigado por ter indicado aí. Grande Maicon. Sensacional, você é um cara muito do bem, né, que sou muito feliz por
ter conhecido você e por você ser meu amigo hoje. Eu faço das suas as minhas palavras, é uma honra mesmo, uma honra. E a gente até, só para entregar aqui, ano passado eu fiquei um pouco chateado. Falei, será que eu falei alguma coisa para o Emerson que eu não tenho? Porque o Emerson não atendia os nossos contatos, mas eu sei que a vida viaja muito, trabalha bastante. Merecidamente o sucesso que ele tem profissional não é por acaso, gente. Você que é estudante, você que está nessa área, empenho, busque a formação, se dedique, comece ali do início mesmo, que a resposta vem. Com certeza. Edu, antes da gente terminar, tem um último quadro ainda. É o A Deriva. A deriva. Então, isso, eu vou dizer algumas palavras, daquela chamada e você fala o que você quiser. Vamos lá, então? Vamos lá. Você já atuou muito tempo no jornalismo esportivo, né? E você também já navegou por vários locais também, né? E agora você está com o teu projeto solo. O que mais te dá prazer? O teu projeto solo agora ou aquele momento que você viveu no jornalismo esportivo? Eu diria que é um mix de tudo, mas o que mais me dá prazer é aprender. Sim. Todas as vezes que eu faço, eu estou aprendendo. Eu aprendo a cada momento que todo mundo quer. Então, o dinheiro é importante, o dinheiro necessário mas o aprendizado, aquilo que você tem no dia a dia, tanto no anterior como no atual voo solo que você citou, é o aprendizado. Muito bom. E tem uma pergunta que eu sempre faço que é praxe, mas eu acho que é muito importante, né? Nessa tua trajetória toda aí, qual foi a importância da tua família? Total. Sem família você não é nada. Principalmente quem milita numa área como a área do esporte, o rádio, muitas vezes você tem que estar ausente de casa. Aí você tem sábado, domingo, feriado. Uma vez eu comentava com o meu querido Luciano Fatioli, vai ter um dia um jogo na meia-noite do dia 31 para o dia 1º, só que ficou faltando no futebol, só faltou isso. E a família, a Virgínia, minha esposa, a minha filha Vitória, ainda pequenininha, muitas vezes a gente podia estar em casa. Eu domingo, você vê as amiguinhas iam passar, eu estava no campo de futebol. Era um final de semana para curtir umas férias, eu estava no campo de futebol, ou eu estava viajando, porque o Santos jogava no interior, jogava no outro estado, o Santos joga na Bahia. Daqui não é um tiro de espingarda para você, não, você ia e passava 2, 3 dias, cheguei a ficar uma semana fora direto, fazer um jogo, e aí tinha no Nordeste, não dava para ir no Nordeste, voltar. Então a família é tudo, né? A compreensão, o entendimento e mais. Você trabalha muito e não ganha o merecido que você deveria ganhar. Para você ganhar dessa forma, você teria que estar em uma grande emissora na época, por exemplo, uma grande emissora de televisão, porque as rádios, eu consegui ganhar bons salários em São Paulo, sim, mas a maioria não consegue. A maioria não consegue chegar nesse patamar. Então, a família é muito importante. Senão, eu sei de muitos profissionais que acabaram desistindo dessa jornada por conta disso. Tá. E falando de jogos, né? Você narrou diversos jogos. Muitos. E a gente já assistiu jogos memoráveis. Sim. Tem algum jogo que você lembra? Você fala, pô, eu gostaria de ter narrado esse jogo. Olha, tem vários jogos que eu poderia falar, mas eu vou te dizer um jogo que eu disse para ele, que eu gostaria de ter narrado. Eu falei para o Pelé, Edson Nascimento, eu gostaria de ter narrado o jogo que você fez, o milésimo gol. Pô, que legal. Seria histórico, ele sorriu, aquele jeito dele, falou, poxa, não é? Porque, inclusive, ele disse, não há um registro de vídeo desse jogo. Foi montado, depois foi elaborado em computador, mas esse é um jogo que eu gostaria de ter narrado. É mesmo? Não tem registro? Não, esse jogo foi na Rua Javari e não tinha imagens. E é um detalhe. Daquele gol mais bonito que ele fez. Que aí teve aquele gol mais bonito e desse gol, né, não tinha um registro. E o milésimo gol foi o gol marcado no Maracanã de pênalti. Sim. Então eu falei, tanto esse como do milésimo gol seria importante estar lá, né? Mas do milésimo gol do pênalti, eu gostaria de ter narrado, porque foi o milésimo gol. Ou como alternativa, ele falou, pô, e o meu gol mais bonito na Rua Javari? Que ele falou, não tem imagem. Aí foi providenciada por isso uma imagem, né, da declaração do Pelé, foi montada em computador, você deve lembrar, foi feito, mas o milésimo gol tem foto, sim, uma imagem preto e branco, mas o gol mais bonito não, né? Mas eu queria ter feito do milésimo gol. Muito bom. E agora, para a gente encerrar, uma pergunta. Você contou a sua história de São Januário, aquela confusão toda, todo mundo ficou apavorado, que até o árbitro se mijou todo nas calças. E você não ficou com medo, não? Eu confesso para você, olha, eu não conhecia a Barreira do Vasco, fica no bairro de São Cristóvão, é uma região realmente muito popular, assim, habitada, a ser mais preciso. É perigosa, né, em sentido de você falar do Vasco da Gama, onde está colocado, e eu nunca tinha passado aquilo. Houve uma evasão do estádio, né, a torcida do Vasco da Gama
Nós tínhamos um pouco mais de 300 torcedores do Santos, mas eles foram agredidos, muitos invadiram o campo, foram agredidos e eles vieram em cima dos repórteres, vieram em cima dos jornalistas, né? E naquele momento, verdade seja dita, eu vi o árbitro Wilson de Souza Mendonça numa cena de muito pânico, porque o árbitro é uma figura conteste, né? É uma figura que é muito repreendida. Sérgio Chulapa era o técnico do Santos, ele quebrou um banco daqueles de madeira para tentar se defender o elenco, e não for a interferência do Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco da Gama, talvez algum repórter... Eu guardo, um dia eu vou mostrar para você, eu guardo o jornal O Globo do Rio, a capa com a cena, eu apareço na capa e a pancadaria, a violência, e eu parado, e atrás de mim, assim, o Eurico Miranda correndo e o Piero Neto do meu lado pedindo para ajudá-lo. Eu falei, pô, como é que eu vou ajudá-lo, né? E nós só não apanhamos porque eu estava com o microfone de uma rádio do Rio, que é a Rádio Globo do Rio. Não fora isso, fosse um microfone de uma emissora, talvez aqui de Santos, tivesse apoiado. Só para você ter ideia, nesse jogo, o carro da Rádio Tribuna de Santos foi totalmente depredado. Nossa. Quebrado inteiro, o carro foi perda total. Então foi uma cena do Wilson de Souza Mendonça se urinando todo, a polícia do Rio de Janeiro, infelizmente, naquele momento, não agindo de maneira, e eu temi sim, naquele momento, de sofrer ali uma agressão que poderia ser perigosa num jogo como aquele em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E para você ter ideia, para a gente deixar o estádio para o aeroporto e voltar, foi escoltado pela polícia do Rio de Janeiro. Mas pelo menos tem história para contar, né? Tem história, mas não gostaria de passar por outra dessa não, viu? E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente. Tenho certeza que gostou muito desse episódio diferente hoje, né? E eu peço, compartilhe com os amigos, curta. E já sabe que toda quinta-feira tem sempre um episódio novo para você. Um abraço. Valeu!